Vamos lá, pessoal. Boa noite. Estamos entrando em mais uma live aqui pelo Instagram e também aqui no Facebook e no YouTube. O título dessa live de hoje é Estar ocupado é diferente de ser produtivo. E aí, qual é a dica que eu quero trazer para vocês para o melhor aproveitamento dessa live? Eu vou realmente trazer fatos reais, vou bater bastante nessa crença limitante da falta de tempo. Eu trouxe 8 pontos para que a gente possa discutir aqui sobre o fato de você estar sempre sem tempo para fazer as coisas, para você estar sempre reclamando dessa ausência de tempo. E eu queria muito que vocês participassem, tá? Que vocês tirassem dúvida, que colocassem observações. Então, vamos lá. Para quem já está acompanhando, eu falo muito, eu trouxe para o mercado de micro, pequeno e médio empreendedor o pensamento dos grandes, para que a gente possa lucrar como os grandes players. E muito do que eu tenho falado está baseado na teoria que eu aprendi e muito no que eu falo sempre desse livro aqui, do Segredo da Mente Milionária. Então, eu realmente acredito que para você ter sucesso, para você lucrar como os grandes, e quando eu falo lucrar como os grandes, não é que você tenha o mesmo lucro que a Apple, mas que você consiga ter o mesmo percentual de lucro que as grandes corporações. Eu queria começar realmente pegando nesse ponto do tempo, tá? Então, qual é o primeiro tópico que eu trouxe para que a gente possa discutir e para que eu possa mostrar dentro da minha experiência teórica e prática qual a minha opinião? Uma grande diferença das pessoas de sucesso para a maior parte das pessoas é que umas gastam tempo desenvolvendo pessoas e outras gastam tempo com tarefas. Então, é muito importante. Ah, Felipe, mas no meu negócio, eu estou sozinho. Ok, ainda assim você pode buscar parceiros. Ainda assim você pode buscar colaborador ou colaboradores. Você pode começar a desenvolver pessoas. E quando eu falo desenvolver pessoas, pode incluir aí clientes, fornecedores. É muito importante para que você possa potencializar seu tempo, você aprenda essa primeira lição, que é ter sucesso, ser um bom líder, ser um bom gestor, não tem nada a ver com ser um ótimo executor de tarefas. Você até no início começa executando tarefas. Estão falando aqui que está travando. Depois, pessoal, quem está aqui no Instagram, vê se está tudo certo, porque tem gente falando que está travando. Aqui, para mim, está passando normal. Vou esperar o pessoal responder. Para quem estiver travando no Instagram, que a gente sabe que a plataforma tem passado por problemas, eu estou também no YouTube e no Facebook, tá? Felipe Winston também. Então, vê o que é melhor para vocês aí. Mas tem gente já dizendo que o som está normal, está tudo certo. Então, vamos lá. Voltando no primeiro tópico. Comece a aprender a desenvolver pessoas menos do que executar tarefas. Essa é a primeira dica que eu dou para você quebrar essa crença limitante de achar que você tem que trabalhar 18 horas por dia para ter sucesso, de que você não tem que cuidar de você. Pelo contrário, tá? Então, vamos lá. Pegou essa primeira? Desenvolva pessoas contra desenvolver apenas tarefas e qualificações para fazer tarefas. Vamos para a segunda. Comece a aprender a delegar as funções operacionais. É muito importante que você, conforme for desenvolvendo o seu negócio, do zero, tá? Você começa fazendo tudo. No momento que você tem o primeiro colaborador, você tem que buscar um colaborador que tenha qualidades diferentes da sua, que você possa delegar, que ele seja mais operacional. E aí, com o tempo, o que eu digo também é o seguinte, até para você não ficar na mão de uma pessoa só, que você possa ir delegando para pessoas diferentes, tarefas diferentes. Até porque cada um tem um skill, tem uma qualidade. Então, é muito importante, mais uma vez, dentro dessa crença limitante de que eu não tenho tempo para fazer, e eu escuto muito, eu não tenho tempo para crescer meu negócio, porque exatamente você está fazendo tudo que não deveria ser feito.
Você ainda está achando que para crescer o seu negócio você precisa realizar tudo. Você ainda está pensando que você realiza tudo melhor que as outras pessoas. E ainda que você seja um fenômeno, que você seja melhor que todo mundo nas outras tarefas, eu tenho que te dizer, você não vai conseguir realizar todas as tarefas. É preciso entender isso para você passar para o próximo nível. Se você quiser realmente aumentar seu lucro, começa a pensar diferente. Para de pensar que nem todo mundo, que para aumentar o meu lucro, eu tenho que trabalhar 2 vezes mais. Se você já está trabalhando 14, 15 horas por dia, desculpe lhe informar, mas seu dia não tem e não vai ter 30 horas. Terceiro ponto, pega esse terceiro ponto em relação a tempo. Se fosse verdade que a lucratividade estava linkada à quantidade de horas que você trabalha, o CEO da Apple tinha que trabalhar 1.533 horas por dia. Infelizmente, para ele, o dia dele também tem 24 horas. Então, vocês estão entendendo qual é o ponto que eu quero chegar? Por que eu escuto tanto das pessoas, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não posso fazer isso porque eu não tenho tempo? Você acredita mesmo que as suas tarefas, que o que você tem que fazer é tão mais assim do que o CEO da Apple, ou o CEO da Microsoft, ou o CEO da Amazon? Claro que não. É muito mais você mudar seu mindset, é muito mais você entender como pensam esses caras grandes, como esses caras grandes fazem para escalar o negócio deles. Ah, Felipe, mas o negócio deles já é muito grande. Todo negócio grande começou do zero. Tá? E até para eu não precisar me alongar muito, vocês têm aí em livros mostrando que Apple e tantas outras empresas começaram numa garagem. E como é que eles cresceram dentro de uma garagem? Como é que eles conseguiram ser mais produtivo do que a maior parte das outras pessoas? É exatamente porque eles entenderam essas diferenças entre você ser produtivo e você estar ocupado. Então, vamos lá. Eu já passei para vocês 3 tópicos. O primeiro dele é você gastar mais tempo desenvolvendo pessoas do que tarefas. O segundo dele é você aprender a delegar tarefas operacionais, tá? E, se possível, para diferentes pessoas. O terceiro, não tem correlação direta entre a quantidade de horas que você trabalha. Vamos lá, vamos parar aqui e vamos tirar uma dúvida. Então, eu posso trabalhar 30 minutos por dia que eu vou ter sucesso? Eu não falei isso, tá? Eu falei em ser produtivo. Agora, se você for um fenômeno que consegue ser produtivo com 30 minutos só por dia, tem gente que diz que você deve trabalhar 4 horas por semana. Mas não é isso que eu estou defendendo. Eu só estou defendendo o terceiro ponto, o CEO da Apple não trabalha 1.500 horas a mais que você. Ele tem a mesma quantidade de horas no dia e, pasme, tá? Nos outros pontos, eu vou mostrar para você que ele muito provavelmente está trabalhando até menos horas do dia do que você. E aí entra o quarto ponto, e muito negligenciado por pequenos, médios e microempreendedores, que é a importância de você também separar tempo para a família, você separar tempo para estudo, você separar tempo para você, e aí eu falo, cuidar do seu psicológico e cuidar do seu físico. Começa a pesquisar, começa a ler sobre esses executivos de sucesso, esses empreendedores de sucesso, e ver como é que eles conseguem aliar diversas áreas da vida deles. Você vê caras aí de muito sucesso. Vamos citar o exemplo, parar de falar um pouco dos Estados Unidos, vamos citar o exemplo do Brasil. Você vê o Guilherme, da XP, um cara que pedala, que corre maratona. E aí, qual é a sua desculpa? Será que você acha mesmo que a sua empresa tem mais trabalho do que a XP? Não tem. Apenas esse pessoal entendeu como potencializar cada parte da vida deles e, mais do que isso, entendeu que, ao separar partes da vida, eles conseguem extrair o melhor resultado da parte de trabalho, porque você está equilibrado, porque você está com a sua saúde em dia. Não tem pior coisa para um empreendedor ou para um executivo do que ficar doente. Então, já que ficar doente pode acabar com o seu negócio, por que não prevenir? Por que não cuidar do seu psicológico? Por que não cuidar da sua parte mental? Então, vamos lá, esse é o quarto ponto. Quinto ponto, e é uma dica que eu queria muito que vocês aprendessem, que vocês
anotassem. É algo que eu aprendi há 15, 20 anos atrás, conversando com um amigo, passei a colocar em prática e, pelo menos para mim, funcionou demais, que é, há mais de 15 anos, toda vez que eu vou para a academia, toda vez que eu vou pedalar na rua, toda vez que eu vou fazer caminhada e tantos outros exercícios, eu estou escutando ou um podcast, ou um audiobook, ou um livro. Então e vamos lá, é importante dizer, eu divido com cada um de vocês no meu Instagram, eu tento fazer pelo menos 6 vezes por semana exercício. Consegue entender que se eu fizer 45 minutos, 1 hora de exercício por dia, na média, os livros são entre 7 a 12 horas narrados. Só que com o tempo, também você acostuma. É claro que isso é uma curva de aprendizado, mas hoje eu escuto livros na velocidade 1.5. Alguns livros eu consigo escutar... tem gente falando do eco, provavelmente é da sala aqui. Eu já estou tentando resolver isso. Eu consigo hoje escutar alguns livros em velocidade 2 vezes. Então, um livro de 10 horas, com 5 horas eu termino ele. Ou seja, se eu for para a academia de segunda a sexta e treinar 1 hora, eu termino um livro. Então, onde está a sua desculpa para não conseguir ler? Onde está a sua desculpa para não conseguir fazer cursos? Onde está a sua desculpa para não ouvir um podcast? Está muito mais na sua cabeça do que na realidade. Então, faz esse teste aí com essa dica número 5. Tá? Vamos lá, estão me perguntando aqui, eu vou pedir para o pessoal da minha equipe também passar as perguntas. Pessoal, quem mais vocês acharam que deve escutar isso, pega esse aviãozinho, chama as pessoas para a gente poder dividir experiências. Eu queria muito que vocês perguntassem, mas que também vocês colocassem observações de vocês, coisas bacanas que vocês usam. Então, vamos lá, audiobook, tá? Primeiro, eu tenho a versão paga do YouTube. Então, eu não tenho propagandas e eu consigo pegar alguns lá. Eu tenho o Audible para audiobook. Eu tenho o Spotify. E eu consigo ouvir muito podcast no Spotify. Tá? Até digo para vocês, está lá também, meus podcasts estão no Spotify. Então, essas são as ferramentas que eu uso, mas, para ser sincero, eu não sou um cara de tecnologia. Eu usei isso porque alguém sugeriu e está funcionando para mim. Hoje você tem várias opções. Tá? Audible serve para os meus livros, o YouTube também serve. Deixa eu ver aqui, que mais chegou uma outra pergunta. Tá, vamos lá, vamos seguir. Então, já falei para vocês sobre diferença de gastar tempo desenvolvendo pessoas versus desenvolvendo tarefas. Já falei com vocês sobre delegar funções operacionais. Já falei também que o CEO da Amazon não trabalha 1.000 horas a mais que você por dia. Já falei sobre a importância de você ter tempo para a família, ter tempo para o trabalho, ter tempo para o estudo, ter tempo para cuidar do físico, do psicológico. E, por último, eu falei a dica de você treinar ouvindo podcast, ouvindo audiobook, ouvindo cursos. Então, começa a fazer esse teste. Eu sei que no início, e muitas pessoas, mas eu só consigo treinar escutando música. Isso é outra mentira, tá? Você só treinou até hoje escutando música. Começa a testar isso. Começa a testar. Pega um livro mais simples. Muitas pessoas falam, mas eu não consigo prestar atenção no livro quando eu estou treinando. Mais uma vez, tudo é costume. Tá? Começa com livros mais simples, escuta ele 2 vezes, escuta numa velocidade normal, mas você vai ver que você vai se desenvolvendo. Você acostuma com isso. Você começa a ter um ganho de conteúdo muito grande sem perder tempo. E você para de falar aquilo, eu não leio o livro porque eu não tenho tempo. Eu não vou nem dar outras dicas que eu faço porque são mais exageradas. Mas, por exemplo, toda vez que eu viajo com a família, e eu vou dirigindo 4, 5, 6, 8 horas, eu vou com fone, escutando algum fone que não tire, obviamente, o barulho externo, por causa da direção, mas eu vou escutando um livro, entendeu? Então, em uma viagem, eu consigo escutar um livro inteiro. Então, começa a parar de
repetir que você não tem tempo e começa a entender quais são as ferramentas que os grandes, que as pessoas que tiveram sucesso, as pessoas que conseguem lucrar, quais são as ferramentas que essas pessoas passaram a usar para potencializar o seu tempo, para conseguir viajar com a família, para conseguir treinar todos os dias, para conseguir ler livro. Então, é isso que eu estou tentando passar para vocês aqui. Tá? Eu estou tentando dividir com vocês qual é o intuito. Nós estamos na segunda live de 15 lives. Tá? Essa semana nós vamos ter live até sexta-feira, às 8 horas e 8 da noite. Semana que vem nós temos também de segunda a sexta, às 8 horas e 8 minutos da noite e também às 13 horas e 8 minutos, horário do Brasil, não daqui dos Estados Unidos, tá? Aonde na parte pós-almoço eu vou estar dando mentorias ao vivo, para vocês entenderem na prática como funciona. E na parte da noite nós vamos estar falando disso, de oportunidades e objeções. Hoje nós estamos muito focados em quebrar essa objeção que, no meu entendimento, na pesquisa que eu faço com os meus clientes, de 2 em 2 meses eu lanço uma semana, onde eu dou 3 aulas online gratuitas. E para quem se inscreve na semana, o pessoal responde um questionário. E a maior objeção que eu escuto é a falta de tempo. Então, vamos lá. Já que a maior objeção é a falta de tempo, eu quero muito que vocês saiam dessa live com dicas para quebrar essa objeção, para que vocês parem de repetir o que todo mundo fala, mas que não leva vocês a lugar nenhum. Então, já falamos de 5 pontos. 6º ponto, que as pessoas que dizem não ter tempo negligenciam a importância do network. Se você quer lucrar como os grandes, se você quer... Deixa eu pegar uma pergunta aqui, eu volto no network, tá? É normal, quando estamos abrindo uma empresa, trabalhar mais horas? Como saber que já está na hora de reduzir a jornada de horas? Perfeito. É normal, quando você está abrindo uma empresa, você trabalhar mais horas, mas toma cuidado, porque quando nós abrimos uma empresa, geralmente a gente está sozinho e a gente não consegue fazer todas as tarefas. Mas não necessariamente o acúmulo de horas tem ligação com a aceleração do resultado. Eu vejo muitos mentorados, então eu vou trabalhar 20 horas por dia e minha empresa vai crescer mais rápido. Isso é um erro. Você precisa dormir, você precisa se exercitar, você precisa de pausas para refrescar a sua cabeça. Então, assim, claro que quando você está com uma empresa sozinho, a sua carga horária é maior, mas não caia no erro de estender demais achando que isso potencializa o resultado. Não caia no erro de ter medo de trazer um colaborador porque ele é custo. Eu não vejo colaborador como custo. Colaborador é um investimento. Ele libera horas para que você possa potencializar o seu resultado. Ele libera horas para que você possa ter tempo para pensar nas coisas maiores. Então, é normal, mas cuidado muito para você não cair nessa armadilha, tá? Então, vamos voltar no network, que é algo muito importante. Demanda, sim, tempo, tá? Você precisa de tempo para cultivar o network. Muitas pessoas me perguntam como fazer isso. O grande erro cometido, 99% das pessoas buscam network para se beneficiar. Muda a sua cabeça. Você já conseguiu entender que é possível achar tempo para network? Bacana. Se você achou tempo para network, vá para o network primeiro, para trocar experiência, para passar a sua experiência. Segundo, para aprender. E aí sim você consegue fazer negócio. Então, uma dica muito forte, um erro que as pessoas cometem, primeiro, é negligenciar a importância do network. Então eu vou me trancar no escritório e vou ficar 16 horas por dia. Não. Você quer uma dica? Se você está começando um negócio, se você almoça na rua, tenta almoçar cada dia com uma pessoa diferente. Tenta conversar com essa pessoa. É muito importante você trocar opinião. Tenta entender a dor daquela pessoa e dar dicas. E aí depois você pede dicas para o seu negócio. Não quer dizer que aquela pessoa saiba mais do seu negócio que você. Mas imagina, num mês de 22 dias úteis, você tem 22 pessoas diferentes almoçando contigo. Você tem 22 opiniões diferentes sobre o seu negócio. Arrisco dizer que é quase impossível uma ou duas delas, pelo menos, não fazer sentido. Então, começa a entender a importância do network. Quando você fizer a sua agenda, e quando eu falo agenda, cuidado muito com a agenda do to-do list, das tarefas a fazer, tá?
eu gosto muito da agenda das tarefas que eu não devo fazer, para que eu tenha só que executar as coisas prioritárias. E quando eu falo coisas prioritárias, volta lá no tópico 4. Tem que estar nessa agenda uma parte cuidando de você. Você precisa separar um tempo. Tem que ter nessa agenda uma parte você estudando, se desenvolvendo. Não adianta nada você trabalhar duro e ter o mesmo conhecimento que você tinha mês passado, há 6 meses atrás, há 1 ano atrás. Você precisa buscar novos conhecimentos para ter maiores resultados. Então, comece a aprender a botar a sua agenda de prioridades e, mais do que isso, cortar as coisas que, infelizmente, naquele momento você não vai fazer. Mais uma vez, não estou falando para você cortar você. Não estou falando para você cortar a sua família. Estou falando para você cortar tarefas que não são prioridades e, portanto, não devem ou não precisam ser feitas naquele momento. Então, vamos lá. Network é o 6º. Pessoal, continuo falando, tá? Estou aqui também no YouTube, no Facebook. Coloquem perguntas que a minha equipe está jogando no site para mim. Se passou alguma pergunta aqui no Instagram, coloca de novo, que eu vou pedir para a minha equipe colocar. Eu quero muito estar trocando com vocês, tá? Vão ser lives mais curtas, mas onde a gente vai estar trocando essa informação. E o objetivo aqui é estar ocupado é diferente de ser produtivo. Eu preciso que vocês saiam dessa live entendendo que o segredo é ser produtivo e não estar ocupado. Vamos lá, vamos falar do 7º ponto, tá? E esse é um ponto muito crítico. O que eu mais vejo são pessoas enchendo a boca para falar que elas não têm tempo. Vamos lá, gente. Não faz sentido nenhum esse orgulho que a gente tem de dizer que a gente trabalha muito, que a gente trabalha 18 horas por dia. Isso é outro erro. Você tem que ter orgulho o dia que você falar, eu tenho resultados extraordinários e trabalho 10 horas por dia, 8 horas por dia. Esse é o objetivo. Então, criou-se uma cultura de que falar que trabalha 16 horas por dia é bonito. Se você disser para mim, olha, Felipe, eu trabalho 18 horas por dia, sinceramente, você não está me dizendo nada. Ou melhor, está me dizendo até um ponto ruim. Eu quero saber como é que são seus lucros, qual o resultado, qual a sua produtividade, o quanto você produz de dinheiro por hora trabalhada. Porque, na verdade, esse não é o objetivo. A não ser que o seu objetivo de vida seja se matar de tanto trabalhar, perder sua família, perder sua saúde, não ter tempo para você, beleza. Mas esse não é a dica do sucesso, essa não é a dica do sucesso. E ainda que o seu objetivo seja fazer isso, na história prova que isso não traz sucesso, isso não traz lucratividade. Lembra, tudo que nós vamos estar falando nessa bateria de 15 lives, nessa semana e na próxima semana, é com o intuito de que vocês aprendam a lucrar como os grandes. Sim, a ganhar dinheiro como os grandes. A ter uma rentabilidade, um retorno como os grandes. Mas em nenhum momento eu estou falando para você trabalhar 2 vezes mais, 3 vezes mais, porque não é essa a regra. Para quem entrou agora, eu dei vários exemplos de altos executivos com grandes responsabilidades, dando resultados extraordinários, que correm maratona, que pedalam, que fazem ginástica, que meditam, que estão com a família. Então, assim, começa a entender que o segredo está muito mais na sua produtividade do que na quantidade de horas trabalhadas. Vamos lá. Agora, o 8º ponto, que é uma coisa que poucos aprendem e, mais uma vez, está muito falado nesse livro, Nos Segredos da Mente Milionária, que é a importância de você ter um ócio criativo, de você realmente separar um tempo para esvaziar a sua cabeça. Cada um executa de um jeito. Eu gosto muito de dormir 15 a 20 minutos depois do almoço. Isso dá realmente uma limpada na minha cabeça e eu retorno de uma forma mais forte. É claro que, para mim, eu já estou há 4 anos fazendo home office. Mas vamos lá, muitos não podiam fazer isso até 1 ano atrás. Nesse momento, experimenta. Começa a experimentar esses 15 minutos se você está em home office.
A gente sabe de todos os problemas de trabalhar em casa, todas as complicações, mas vamos começar a olhar qual a parte boa de você trabalhar em casa, qual a parte boa de você conseguir estar próximo à sua família, de você conseguir estar próximo à sua cama para descansar. Então vamos lá, pessoal, eu quero fazer um resumo e estou aguardando, veio outra pergunta aqui, espera aí. Quem está em campo nunca sabe que está trabalhando muito e nem sempre é produtivo. Qual exercício eu posso fazer para identificar que não sou produtivo? Perfeito, perfeito, tá? Primeira coisa, lucro. E vamos parar de ter pudor de falar de ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é bom e o que você vai fazer com ele é uma decisão sua. Então, se você começar a botar esse medidor, trabalhei 14 horas por dia esse mês, lucrei R$1.000. Trabalhei 16 horas por dia mês que vem, lucrei R$1.000. Já é um indicador que você não está sendo produtivo. Então, primeira coisa, bote a quantidade de horas trabalhadas, tá? E é importante você fazer esse acompanhamento. Cuidado que horas no trabalho não são horas trabalhadas, tá? Isso é um outro grande problema que as pessoas... eu fiquei 18 horas no trabalho, me dá seu celular aqui. Aí eu entro lá, naquele horário você ficou 3 horas no WhatsApp, 2 horas no Instagram. Mas 1 hora dessa eu estava assistindo um curso, ou eu estava buscando conhecimento. Ok, mas começa a medir. O que você não mede, você não consegue avaliar. Então, primeiro ponto, quantidade de horas trabalhadas. Segundo ponto, qual a lucratividade que você teve? Terceiro ponto, coloca assim quantas horas do mês você cuidou de você. E aí eu diria, bota quantas horas no dia. Começa a colocar rotinas de se cuidar. Eu vou treinar 30 minutos por dia, eu vou meditar 5 minutos por dia, ou eu vou me conectar com Deus da maneira que você achar melhor, 10 minutos por dia. Não tenha vergonha de colocar no papel isso. As pessoas, mas eu não vou colocar no papel. Se você não coloca no papel, você não mede. Então, repetindo aqui a pergunta, quem está em campo nunca sabe que está trabalhando muito e nem sempre é produtivo. Qual exercício eu posso fazer para identificar que não sou produtivo? Primeiro, saber que está trabalhando muito, as pessoas sabem, tá? Porque o que eu mais ouço é isso, estou trabalhando demais, não tenho tempo, muitas horas, então isso sabe. Diria até que acham que trabalham mais do que trabalham, tá? Começa a tomar cuidado quando você falar que trabalha muito. Trabalhar, para mim, é focar no que você tem que fazer. Focar nas tarefas que devem ser feitas do seu trabalho. Não é estar no escritório, não é estar na frente do computador. Então, começa a se policiar. Começa a falar, eu vou trabalhar, não sei, 6 períodos de 1 hora intensos no dia. Com intervalo de 15 minutos, onde eu posso olhar meu WhatsApp, onde eu posso dar uma cochilada depois do almoço, onde eu posso... Começa a montar a sua agenda para que você entenda se realmente você está trabalhando ou você está sendo iludido pelas armadilhas do dia a dia. E mais uma vez, gente, voltando, o intuito dessas lives é ensinar vocês a ensinar por quê. Quem acompanha a minha história, eu fui lá em Harvard, passei 3 anos, não só tendo aula com os melhores professores do mundo, mas convivendo com donos e CEOs de grandes empresas no mundo todo. E ali, o que você faz? Por que as pessoas falam que é muito difícil substituir essa experiência? Porque parte dela é o conteúdo. Outra parte dela é a atmosfera. Você está na biblioteca de Harvard, você está no campus rodando. E a terceira parte é o network. São os almoços, são os jantares, é o final de semana que você sai junto com um grupo para pedalar e você começa a aprender com as outras pessoas o que elas fazem de diferente para ter tanto resultado. Então, eu pude conviver ali com empresas muito maiores que a minha, com pessoas com muito mais funcionários que eu, com muito mais tarefas que eu. Então, você começa a aprender a como hackear essas pessoas ou como você olhar. Não quer dizer que tudo que ela faz você tem que fazer, mas é importante, tá, gente? É importante você aprender a masterizar essas pessoas. Mais uma vez, se você quer
ter lucro como os grandes, comece a aprender o que os grandes fazem que nós não fazemos. E tenha certeza, tá? Não sou eu que estou dizendo. Isso já é provado em livros, em pesquisa. Eles não têm, não é porque eles não são grandes porque eles vieram de uma família melhor, de um lugar melhor, com mais oportunidades. Eles são grandes porque eles aprenderam essas tarefas que eu estou colocando para vocês. Chegou aqui mais uma observação muito boa. Não consigo fazer isso, ter disciplina e dividir as tarefas. Vamos lá, gente. Eu preciso ser duro com vocês, tá? Senão não adianta. O que você não consegue é parar de falar não consigo. Porque assim, a não ser que diga que não tem papel e caneta e não sabe escrever, dividir as tarefas, todos nós sabemos fazer. Disciplina é um pouco mais difícil, mas disciplina é costume. Disciplina, ninguém aqui precisa mais lembrar de escovar o dente todo dia, porque já se acostumou. Começa a colocar na rotina, assim como dividir as tarefas. A partir do momento que você pega o hábito de escrever suas tarefas, de ter suas prioridades, aquilo fica normal para você. Ah, mas o que as pessoas vão achar? Desculpa, mais uma crença limitante, entendeu? Você não tem que estar preocupado com o que as pessoas vão achar. Sabe por quê? Nós estamos falando aqui em como lucrar como os grandes. Só que os grandes, menos de 5% da população. Então, para de copiar quem está no lugar que você não deseja estar. Comece a copiar. Ah, Felipe, eu não tenho contato com eles. Olha, a maior parte desses caras grandes escreveram um livro, até por causa do ego deles, eles têm um livro, onde eles compartilham com todos nós o que eles fazem. Você pega um Abílio Diniz, com mais de 80 anos, treinando todo dia. Olha o tamanho, a quantidade de tarefas que esse cara tem. Agora, sabe o que ele aprendeu, que muitos nós não sabemos? A parar de falar não consigo. Então, Érica, agradeço pela sua pergunta, mas a minha resposta está muito mais no início da frase. Vamos cortar de uma vez por todas o não consigo, o não tenho tempo, o isso não é para mim, não tenho dinheiro, porque nós atraímos o que nós falamos ou escrevemos. Eu estou lendo aqui a sua frase, mas a primeira pessoa que leu foi você ao escrever. Só que não é nenhuma pergunta, é uma afirmação. Então você já disse para você que você não consegue. Agora eu vou dizer para você que você consegue. Agora eu vou dizer para você que é possível. Agora eu vou dizer para você que você não faz porque você continua sendo o que você foi até ontem. Então começa, deixa eu ver aqui a outra pergunta. Começa a pensar do outro lado. Começa a acreditar que é possível. Ah, Felipe, para com isso. Eu não estou falando que é possível voar. Eu não estou falando que é possível ganhar amanhã 1 bilhão. Eu estou falando que é possível você mudar a sua cabeça. É possível realmente você parar de repetir para você o que todo mundo repete, só para ser mais um membro da manada. Lembra? Vamos voltar ao início dessa live. Intuito: estar ocupado é diferente de ser produtivo. Então, nós estamos falando aqui de produtividade, não de estar ocupado. Então, se você repete para todo mundo que está ocupado, você está errado. Quais são os 8 pontos que eu trouxe para vocês nessa live e vou repetir. Quem quiser, pega papel e caneta, não precisa anotar tudo e anota o que fizer sentido para você, tá? Outra dica que eu dou, as pessoas falam, poxa, Felipe, se você escuta um livro por semana, caramba, o que você faz com essa quantidade de informação? Não é? Eu não leio um livro desse tamanho e tento colocar na minha cabeça tudo isso. Se eu tirar de um livro 1, 2 ou 3 sacadas que mudam a minha vida, já é o bastante. Então, eu não quero que você acredite ou aplique os 8 tópicos que eu trouxe aqui. Se você pegar um e já mudar isso na sua vida, você já vai ver o resultado amanhã. Tá? Vou repetir para vocês para que vocês possam escrever. Primeiro, gaste mais tempo desenvolvendo pessoas do que fazendo tarefas. Segundo, delegue funções operacionais para diferentes pessoas, até para você garantir que você não está na mão de uma pessoa. Terceiro, para de achar que para ter lucros altos você tem que trabalhar proporcionalmente às horas. O que eu quero dizer com isso? Te garanto que o CEO da Amazon não trabalha 500 vezes mais do que as horas que você trabalha.
e desculpa lhe dizer, ele lucra 1.000, 2.000, 3.000 vezes mais do que você lucra. Então, a correlação ela não existe. 4, entenda a importância de, sim, na sua lista, na lista que a Érica perguntou, constar a sua família, constar horas de estudo, constar parte do seu emocional, cuidar de você, do seu físico. Ponto 5 é um hack que eu aprendi lá atrás e funciona comigo. Começa a potencializar o seu tempo. Há mais de 15 anos, todo treino que eu faço, eu estou escutando um podcast, uma live, eu estou escutando um curso, um audiobook. Então, você pode também. Ah, eu gosto só de malhar com música. Ah, tudo bem, eu gosto de viajar de avião particular. Cara, não é o que você gosta, é o que você tem que fazer. Então, vamos lá. Começa a se acostumar e você vai ver, é rápido, tá? É rápido, posso dizer para você. Depois você começa a se acostumar a aumentar a velocidade desse conteúdo. Então, você consegue escutar em 1.2, 1.5, 1.7. Eu estou em 2.0. Tem gente que já está conseguindo escutar mais rápido que eu. É apenas você treinar o seu ouvido. Ponto 6, coloque na sua lista network. Só não faça o network errado, que é chegar a algum lugar e falar, como é que você me ajuda? Ninguém está afim de ajudar ninguém. Chega no network e ofereça o que você tem de melhor para outra pessoa. Depois você recebe o que ela tem. Ah, Felipe, mas eu não conheço gente, todo mundo conhece gente. Todo mundo. Uma dica que eu dou, agora está um pouco mais difícil por causa da pandemia, você está no escritório, cria a cultura de almoçar todo dia com uma pessoa diferente. É proibido repetir a mesma pessoa, pelo menos no mesmo mês. Para quê? Para que você tenha dicas e ajude pessoas diferentes. Então, você começa a entender a importância desse network. Ponto 7. Para de achar bonito falar que trabalha muito. Para com isso. Ah, mas todo mundo fala, se eu chegar num grupo e falar, eu trabalhei 16 horas por dia essa semana, coitado de você. Pena de você, entendeu? Não está me dizendo nada. Eu quero saber o quão produtivo você foi, até porque eu não acredito em trabalhar 16 horas por dia. É mentira. Você ficou parte disso na rede social, parte disso distraída, parte disso olhando outras coisas. Então, comece a, quando trabalhar, trabalhe. Quando estudar, estude. Quando se divertir, se divirta. Quando estiver fazendo exercício, faça exercício. Comece a entender como fazer essas coisas. É claro, é possível ter interseção, como eu falei, é possível, eu consigo fazer exercício e estar escutando um livro. Começa a se doutrinar para potencializar seu tempo. E para com essa baboseira de que eu sou demais, eu me acho muito bom, porque eu digo que eu trabalho muito. E o 8º ponto, comece a cultivar o ócio sem culpa, tá? E quando eu falo sem culpa, não é querer dizer que é fácil. Eu, quando morava no Rio de Janeiro, morava na Orla, e eu decidi que eu ia andar sem celular 1 hora por dia de manhã. No início foi muito ruim, porque meus funcionários passavam na Orla e me viam. E eu vi que aquilo não estava funcionando, não estava me incomodando, não estava atrapalhando. Então, descubra qual é o ócio que é possível. Dicas que eu dei, tenta tirar a sesta, tenta dormir depois do almoço. Pegaram, pessoal? Nós temos mais alguns minutos aqui. Coloquem dúvidas para a gente discutir. Comecem a pensar na cabeça de vocês que nada adianta estar ocupado. O que adianta, sim, é ser produtivo, tá? Então, eu queria muito que vocês entendessem qual é o objetivo maior de quê, Felipe? Das 15 lives que nós estamos fazendo nessas 2 semanas, da Semana Win, que vai começar no dia 22, vão ser 3 aulas gratuitas. Qual o objetivo maior? Que você entenda a cabeça dos gigantes, que você entenda como lucrar como os grandes, que você quebre da sua cabeça. Vou até pedir para a minha equipe botar de novo aqui, que eu estava falando outra coisa. Acho que tem mais uma observação. Acho que você entenda como funciona a cabeça dos grandes para que você possa se aproximar do percentual de lucro deles. Lembrando também, na live de amanhã, para vocês entenderem, já vem mais de uma oportunidade. Eu quero dividir com você dicas
de como diminuir a dependência sua no seu negócio. Por que e como diminuir? Quebrar essa outra crença de que eu só sou importante se eu fizer tudo. Não. O dia que você vai ver que você é super importante para o seu negócio é o dia que o seu negócio funcionar sem você. Porque aí, pela primeira vez, o seu negócio tem algum valor. Enquanto o seu negócio for você, ele só vale contigo. Ele só vale com a sua hora. Ele só vale com o seu suor. Então, começa a entender. Não é o Felipe que fala isso. São os grandes. Com os grandes que eu aprendi isso. Quando eu cheguei em 2012 em Harvard, eu cheguei lá pensando, a minha empresa vai quebrar. Como é que eu vou ficar quase que um mês longe da empresa sem poder atender telefone, sem poder fazer nada? Qual é o arcabouço que eles colocam? Primeiro ano eles te desconstroem, segundo ano eles te reconstroem, terceiro ano eles te passam para o próximo nível. E é impressionante. Primeiro ano você entra lá desesperado e você aprende que a sua empresa não quebrou com a sua ausência. Mas você vê que problemas apareceram. Então, você passa 11 meses preparando a empresa para a sua ausência. No segundo ano, você já chega lá mais tranquilo. E você não tem mais esse medo, porque você sabe que a empresa vai funcionar com ou sem você. E aí você volta, está tudo certo. No terceiro ano, pasme. A empresa funciona melhor sem você do que com você. E normal isso, você passa a ser um catalisador de pessoas boas. Então, nós vamos falar muito dessa oportunidade. Ah, Felipe, mas isso funciona para a empresa grande. Para você chegar a ser uma empresa grande, você começa pequeno. A pior parte, eu vou dizer para você o que é. É quando você deixa de ser a empresa eu sozinho para ter o primeiro colaborador. Isso é pior do que quando você deixa de ter 1.000 funcionários para ter 2.000 ou 10 funcionários para ter 20, porque você já se acostumou com esse processo. Então, o processo mais duro, o que você precisa mais aprender é essa virada inicial. Vamos lá, gente. Mais alguma pergunta? Tá claro qual é a jornada que nós estamos iniciando, o porquê dessas 15 lives. É bem bacana também que vocês, se possível, consigam assistir as lives da semana que vem, 13h, 8 minutos, onde vocês vão estar vendo na prática casos reais, tá? De pessoas que eu vou estar mentorando, ver como é que funciona uma mentoria na prática, o quanto é possível destravar a cabeça do empreendedor, o quanto é possível pegar empresas pequenas e dobrar o lucro delas em 1, 2 meses. Isso é totalmente viável. Pensa até o seguinte, tá? Ao invés de pensar isso é muito viável para a empresa grande, não é. Eu nem falo com gestores de grandes e empresas gigantes, porque o desafio deles é outro. Eu falo com micro, pequeno e médios empreendedores, porque esse sim pode fazer uma diferença grande no negócio dele se mudar o mindset. O gigante já é uma outra briga, já é uma outra coisa. O modelo do Estratégia Win é uma adaptação do que está nas grandes empresas em Harvard para o mercado brasileiro. Pessoal, acho que nós já podemos encerrar. Já estamos chegando aqui ao final do nosso tempo. Se tiver mais alguma dúvida, me manda um direct, tá? Espero contar com vocês nessa live de amanhã, que vai ser muito mais de oportunidade. A de hoje foi muito para vocês entenderem o tamanho do problema que vocês estão vivendo, o tamanho da dor que vocês estão vivendo. E isso foi feito de propósito, tá? Porque se nós não tivermos a consciência de que estamos errando, nós não temos nada para melhorar. Nós não temos nada para nos desenvolver. Então, o primeiro passo é entender do problema. É saber o quanto esse problema está nos maltratando, o quanto esse problema está nos atrapalhando, o quanto esse problema nos impede de aumentar a nossa lucratividade, o quanto essa crença limitante nos trava. Muito bem, pessoal. Obrigado. Obrigado aí pela participação. Faço o convite para vocês entrarem no link da minha bio. Lá vocês conseguem se inscrever, conseguem ver tudo que está acontecendo. Temos o nosso grupo do Telegram. Vão estar sendo abertas mais oportunidades para o Win the Game, que é uma gamificação que nós fizemos do conteúdo do Estratégia Win, que está sendo testado. Primeiro está sendo testado com os 100 primeiros a se inscrever.
vai lá e aproveita todo o conteúdo online gratuito disponível. Obrigado, gente. Vou encerrando por aqui.